Pastor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é muito bom ter você em nosso canal. Nós estamos falando a respeito de educação cristã e, mais propriamente dito, sobre a educação dentro de Israel. Tá? E agora eu queria, só para encerrarmos esse assunto, falar sobre a primeira constituição, a primeira legislação educacional dentro de Israel. Antes de continuarmos, queria pedir para você, se inscreva no nosso canal, certo? Ative as notificações, dê um joinha, deixe um comentário. Tá? Você tem liberdade de compartilhar esses vídeos, tá? Nas suas redes sociais, nos teus amigos, quem gosta de estudar, quem gosta de lecionar, né? Tudo isso é uma grande ferramenta que nós estamos trazendo para você, para a sua edificação e para aqueles que estão no seu convívio. Então vamos lá. Essa constituição dentro da educação, existe uma grande dúvida, certo? Aí, entre o ano 63 depois de Cristo, pelo rabino Yeshua ben Ginlah, tá? E entre João Hircano em 130 depois de Cristo. Nós ficamos, eu preferencialmente, vou ficar com a visão que a primeira instituição veio do rabino Yeshua ben Ginlah. Tá? Por quê? Porque no seu período, certo? No período que ele estava, iniciou-se formalmente as escolas diretamente ligadas à sinagoga, principalmente aquele período que as crianças estudavam a Mikra, certo? Que eles, de 6 a 10 anos mais ou menos, tá? Que ele vai instituir que toda criança entre 6 e 7 anos de idade deveriam aprender as letras, deveriam aprender a palavra de Deus, deveriam aprender a escrever, deveriam aprender a ler. Então, existe aí uma história que Pedro, Tiago e João, quando lá se refere deles lá em Atos capítulo 5, que eles eram indoutos. Quando fala que eles eram indoutos, tá? É um período anterior ao rabino ben Ginlah, mas quando fala que eles eram indoutos, vamos tirar isso daí, não é que eles eram analfabetos, é que eles não tinham um conhecimento elevado, certo? Provavelmente eles tinham estudado já a Mikra, eles tinham estudado a Mishnah e eles não continuaram na Guemará, entendeu? Lembrando que essas informações Mikra, Mishnah e Guemará está no nosso vídeo anterior, tá? Então, o que acontece? Eles eram indoutos na questão de não estar aprofundados, mas todos eles tinham um pleno conhecimento da palavra de Deus. E veja bem, eles eram fluentes, eles falavam fluentemente o grego, certo? Eles falavam o aramaico, tinham noções do hebraico, tá? Com certeza conhecia outras línguas, porque Israel, Galileia sempre foi rota comercial, só para nós tirarmos essa dúvida e dizer, não, eles eram ignorantes, eles eram indoutos. Na questão de doutos, ali está falando que eles não tinham uma formação como os rabinos, como outras pessoas que se dedicavam mais, continuavam no estudo. Eles foram trabalhar e os outros continuaram estudando. Tá? Então, essa legislação vai fazer o quê? Vai, a partir do ano 63, é obrigatória a presença das crianças dentro da sinagoga, aprendendo as primeiras letras. Tá? Para quê? Para que esta criança, certo, tenha conhecimento da cultura geral, mas principalmente voltada para o aperfeiçoamento do conhecimento de Deus dentro das crianças. Por isso, amado professor, amado ouvinte, tá? É extremamente importante nós frisarmos a necessidade da escola bíblica dominical dentro das nossas igrejas. Tá? As crianças não são alfabetizadas dentro da escola bíblica dominical.
Mas a escola bíblica dominical, ela ensina as primeiras letras, tá? Eu sou aluno da escola dominical desde que eu me conheço por gente, tá? E eu me lembro às vezes, eu sempre comento, às vezes eu estou pregando, falando algum texto, eu lembro da irmã Maria Maciel, que era uma das professoras das crianças dando aula. Eu lembro da minha avó, que era professora das crianças dando aula. Tá? Eu lembro de coisas assim que edificam a minha fé, certo? E quanto é importante trazer. Então, se eu posso estar falando com você, estudo, isso começou lá na minha primeira infância, quando eu era levado pelos meus avós na escola bíblica dominical. Tá? Então, se esforce, leve os teus filhos. Se na tua igreja ainda não tem uma escola dominical, você está se preparando para isso, certo? Trazer essa formação para crianças e adultos. Então, essa legislação, ela foi muito importante, por quê? Porque quando a criança chegava lá, além de aprender... Além de aprender as primeiras letras, certo? Dentro da palavra de Deus, ela ia aprender gramática, geografia, tá? Ela ia aprender história, ela ia aprender gramática, geografia, história, né? Ia aprender sobre o seu povo e também ser instruída também tendo instrução da religião, que também tendo instrução da história da religião judaica. Tá? Então era muito importante que a criança estivesse lá, aprendendo, tendo esta vivência dentro da sinagoga, certo? Sempre em contato com os rabinos, com os sacerdotes, levitas, que trariam para essa criança maior profundidade e enraizamento dentro da cultura e dentro da religião. Tá? E havia também livros, certo, que não eram tidos como inspirados ao exemplo da Tanakh, certo, a respeito da Tanakh, mas eles eram chamados de apócrifos, ou seja, não canônicos, não inspirados, certo? Eles eram reconhecidos como tendo valor histórico, como valor moral, tá? Mas nunca tendo um valor de inspiração divina. Tá? Então, nós podemos citar aí 1º e 2º Esdras, tá? Tobias, Judite, Eclesiásticos, Baruque, 1º e 2º Macabeus, que nós já falamos deles a respeito do período interbíblico. São livros que trazem um grande conhecimento no termo histórico, moral, mas não são propriamente ditos inspirados. Então, eles não têm poder de transformar as vidas. Tá? Eles eram extremamente reconhecidos, certo? E até mesmo usados como fonte de consulta histórica. Tá? E daí, por outro lado, nós temos são chamados pseudoepígrafos, que a sua tradução é falsamente escrita. Então são livros que os judeus nem os reconheciam e eles não eram nem citados, certo? E eles eram escritos por pessoas que se passavam por homens que tiveram vulto na história. Tá? Então, dentro da cultura de Israel, é muito importante a questão da sinagoga, a questão da Torá, certo? Que são os 5 primeiros livros de Moisés, a questão da Tanakh, que é o Velho Testamento como nós conhecemos, mas com a divisão própria dentro de Israel, tá? E